Olá pessoal, começando então a 10ª e última aula de transferência de calor, nós trataremos de convecção de calor natural. Então começaremos introduzindo o que é a convecção de calor natural, falar dos grupos adimensionais relevantes, além do Nusselt e do Prandtl, agora temos outros parâmetros importantes como o coeficiente de expansão térmica e os números adimensionais de Grashof e Rayleigh. Falar também da metodologia para selecionar a correlação empírica recomendada e apresentar correlações empíricas para diferentes geometrias e regimes de escoamento. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de entender o que é a convecção de calor natural, entender também a relação entre a diferença de temperatura no meio fluido e a força de empuxo que isso gera, consequentemente também gera a convecção natural, que seria o movimento devido a essa diferença de densidade entre dois pontos. Selecionar então a correlação recomendada para o caso de análise, e dessa forma determinar as propriedades relevantes na análise da convecção térmica, nesse caso natural. Então, convecção natural de calor é aquela convecção onde o escoamento ocorre por correntes provenientes da força de empuxo resultantes da diferença de densidade entre dois pontos no fluido. De toda forma, os números adimensionais de Nusselt e Prandtl vão fazer parte também dessas correlações. Então, relembrando, o número de Nusselt é a razão entre transferência de calor por convecção pela transferência de calor por condução. Então, o Nusselt é HL sobre K, sendo L o comprimento característico. E o número de Prandtl é a razão entre os coeficientes de difusão de momento e difusão de calor. Então, a gente vai ver nesta aula como que a corrente de convecção natural vai influenciar esses coeficientes de troca térmica. Então, a convecção térmica natural ocorre em muitas aplicações comuns. Por exemplo, resfriamento de equipamentos eletrônicos, transferência de calor de corpos de animais e de seres humanos para o ambiente. Então, a força motriz desse escoamento, dessa corrente natural que ocorre, ela ocorre devido à força de empuxo. E essa força de empuxo resulta da diferença de densidade ou massa específica entre dois pontos. Considerar esse simples exemplo aqui de um ovo cozido que vai estar esfriando em um ambiente. Então o ovo está quente. O que vai acontecer? A temperatura adjacente ao ovo, que está próximo da superfície, está mais quente que a temperatura da sala. E a gente sabe que a pressão constante, a densidade do gás, ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor a densidade do gás. Ou seja, quanto mais quente o ar está, mais leve ele fica em relação à região do ar frio. Então, a gente sabe que naturalmente o ar quente vai subir. Então, o ar quente sobe. Consequentemente, o ar frio tem que preencher essa posição, esse volume de ar quente que foi deslocado. Então, esse espaço deixado é preenchido por ar frio. Isso vai ocorrer até que a temperatura do ambiente seja igual à temperatura do ovo. Então, vai formar uma correntes aqui de convecção. E esse movimento que resulta dessa diferença de densidade é chamado de corrente de convecção natural. Em um campo gravitacional, essa força, então, relacionada com a corrente de convecção natural, ela depende da diferença de densidade de uma massa de fluido e ela é denominada força de empuxo, que vem lá do princípio de Arquimedes. Então, a magnitude dessa força é igual ao peso do fluido deslocado. A gente pode escrever, então, força de empuxo igual, lembrando que produto entre ρ, densidade, e massa e volume é a própria massa, então massa vezes aceleração, força. Então, a força de empuxo é relacionada ao campo gravitacional, diferença de densidade, e ao volume deslocado devido a essa diferença de densidade. No entanto, dessa forma aqui, a força de empuxo não é muito útil para estudos de transferência de calor. E o que é interessante é transformar essa força de empuxo em função de uma propriedade que seja facilmente mensurada, no caso da temperatura. A propriedade adequada para fazer isso é o coeficiente de expansão volumétrica, beta.
definido como menos 1 sobre a massa específica vezes a derivada parcial da massa específica em função da temperatura para a pressão constante. Então a gente começa analisando aqui que a convecção natural vai ocorrer em duas regiões. Uma região dentro da camada limite, onde a temperatura tem um perfil, bem como a velocidade, e uma região externa à camada limite, que o fluido está estagnado, também chamado de fluido quiescente, que vai estar a temperatura infinita. Considerando aqui uma temperatura S maior que a temperatura do fluido, ou seja, aquecimento do fluido, a gente tem esse perfil aqui, né, de temperatura e um perfil de velocidade, devido à influência tanto da parede que está aquecendo, quanto do fluido que está estagnado, que está quiescente do lado de fora da camada limite. Então, região 1, região interna da camada limite, tem perfil de temperatura e velocidade, e região 2, fluido está quiescente. E a temperatura é constante, T infinito. Então, abrindo o beta, transformando a derivada num delta, podemos reescrever então o beta dessa forma. Menos 1 sobre ρ, multiplicado a razão entre Δρ e ΔT. Para esse caso aqui fica ρ infinito menos ρ, T infinito menos T, de modo geral. Isolando então ρ infinito menos ρ, que seria o Δρ, eu vou ter que isso dá produto entre ρ vezes beta, multiplicado pela diferença de temperatura do fluido para uma posição ou até mesmo a parede. Então, a gente vai ter, nesse caso aqui, uma expressão de Δρ em função da diferença de temperatura e beta, ou seja, não mais relacionado com o volume deslocado, que é uma coisa bem difícil de mensurar no fluido, que vai estar em movimento. Consegue então relacionar a força motriz da convecção natural a propriedades térmicas. Daí, esse coeficiente de expansão volumétrica, beta, para um gás ideal ele é simplesmente dado por 1 sobre T, sendo T temperatura absoluta. Então é uma propriedade fácil de determinar. Dessa forma, então o terceiro grupo dimensional ele está relacionado com essa força de empuxo. E o número dimensional que quantifica isso é o número de Grashof, GR, que ele representa fisicamente, né, os efeitos de empuxo e da resistência viscosa. Para entender melhor, o escoamento devido à convecção natural também tem regime laminar turbulento, e como aqui a força de empuxo, que é a força motriz do movimento do fluido, o número de Grashof que vai determinar onde que é a transição. Então, para o número de Grashof que 10 a nona, tem a transição de laminar para turbulento. Então, seria o valor crítico. Então, aqui só exemplificando, né? Laminar, ausência de macromistura. Turbulento tem formação dos vórtices. Nesse caso, considerando a temperatura S maior que a temperatura infinita, o fluido tende a subir. E o número de Grashof é, então, escrito dessa forma. Gravidade, beta, diferença de temperatura da superfície pela temperatura do fluido, comprimento característico elevado ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática ao quadrado. Então, o LC aqui é o comprimento característico, vai depender da geometria. Lá nas tabelas das correlações, a gente define como determina isso. Para a placa vertical, por exemplo, vai ser o próprio comprimento da placa. E relembrando, viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido. Portanto, as correlações para a convecção natural vão estar da seguinte forma. O Nusselt vai ser função do Grashof e do número de Prandtl, usualmente relacionado com duas constantes empíricas, C e um expoente N. Daí, para facilitar, um último grupo adimensional pode ser definido como produto entre número de Grashof e de Prandtl, que seria o número de Rayleigh, o RA, que ele é definido
então, multiplicando os dois números adimensionais, e a correlação vai ficar na forma um pouco menor. Nusselt vai ser igual a constante, número de Rayleigh, o L aqui só para lembrar o complemento característico, e o N, expoente experimental. Então, dessa forma, multiplicando aqui então, né, o número de Grashof pelo número de Prandtl, eu substituo o Prandtl, viscosidade cinemática, por alfa, coeficiente de fusão térmica, posso simplificar e chegar nessa expressão alternativa. Dessa forma, posso usar tanto esse lado aqui da equação, quanto o lado direito. Ao invés de Prandtl, posso utilizar o alfa. De toda forma, os dois valores são tabelados nos apêndices das propriedades térmicas. Então, como seria o fluxograma para escolher a correlação para o Nusselt na convecção térmica natural? Define-se a temperatura do filme, média simples entre temperatura superficial e temperatura do fluido. Com essa temperatura, pelas tabelas e apêndices, obtém-se então os valores das propriedades de transporte, seria viscosidade cinemática, condutividade térmica, daí a opção ou Prandtl ou alfa, depende da correlação, da forma da correlação de Rayleigh, e também o beta, que é calculado para um gás ideal como 1 sobre temperatura em Kelvin. Determina-se então o número de Rayleigh, escolhe a correlação em função do número de Rayleigh e da geometria, determina-se o número de Nusselt, e por fim, o coeficiente de convecção H e as variáveis que sejam necessárias, temperaturas, taxa de transferência de calor, etc. Começando então as correlações para escoamento natural em placas verticais. Então, dois casos, né? O escoamento pode estar subindo ou descendo, depende se a placa está mais quente ou fria do que o fluido. Então, restrição aqui, número de Rayleigh, 10 a quarta, 10 a nona, utiliza-se a primeira correlação. Para regime turbulento, 10 elevado a 10, 10 elevado a 13, essa correlação. E uma correlação para toda a faixa, é um pouco mais complexa, mas ela aborda toda essa faixa de Rayleigh e ela é um pouco mais precisa. Aqui uma observação, se um cilindro vertical tiver relação diâmetro por comprimento maior ou igual a 35 sobre número de Grashof elevado a 1/4, essa correlação pode ser utilizada também para o cilindro vertical. Relembrando aqui então o número de Nusselt H vezes o comprimento característico sobre a condutividade térmica, sendo que o L aqui é o comprimento da placa, quando a placa está na vertical. O número de Rayleigh em função do alfa, lembrando que tanto faz utilizar esse aqui ou em função do número de Prandtl. E o número de Prandtl, razão entre viscosidade cinemática e difusividade térmica. Agora para escoamento natural em placas na orientação da posição horizontal, tem dois casos específicos, caso A e B, superfície quente para baixo ou superfície fria para cima. A correlação é dada por Nusselt igual a 0,27 Rayleigh elevado a 1/4, essa faixa de validade do número de Rayleigh. E também outros dois casos, agora superfície quente para cima ou superfície fria para baixo, para duas faixas de Rayleigh. Que é importante que o comprimento característico L da placa, agora, quando está na horizontal, ele é dado pela razão entre a área superficial de troca térmica pelo perímetro molhado da placa. Ou seja, não é simplesmente o comprimento da placa, e sim uma razão entre área superficial e perímetro molhado. Agora, correlações para escoamento natural em cilindros horizontais e esferas. Se é um cilindro horizontal, a correlação tem essa cara aqui, depende do número de Rayleigh e número de Prandtl, então válido até 10 a 12, número de Rayleigh. E esfera também, agora para o Rayleigh até 10 a 11. Daí daqui o número de Nusselt é dado em função do diâmetro, tanto do cilindro quanto da esfera. Então o L torna-se o D, próprio diâmetro da geometria. E para finalizar, o exercício 4.10, que ilustra a aplicação e utilização então das correlações para a convecção natural. Considerar uma placa fina,
quadrada de 0,6 por 0,6 metros, que está numa sala que está a 30 graus. Um lado da placa é mantido a 90 graus, enquanto o outro é isolado. Ou seja, aqui tem um isolamento, e a superfície da direita, que está em contato com o ambiente, está a 90 graus Celsius. Determinar a taxa de transferência de calor por convecção natural se a placa está orientada na vertical. Está na posição aqui do vertical, conforme ilustrado. Então, pede-se determinar que considerações: regime permanente, propriedades térmicas constantes. A análise térmica na convecção é natural, não tem nenhuma corrente forçada de ar. E a geometria, nesse caso, é uma placa vertical. Considerações adicionais: pode trabalhar com ar como gás ideal para facilitar o cálculo do coeficiente beta. E para determinar a taxa de transferência de calor, a gente parte da lei de Newton para a convecção, que vai fornecer, né? Taxa de transferência de calor igual a H vezes a área, diferença de temperatura superficial, temperatura do fluido. Sendo que a área aqui, como a placa é quadrada, L ao quadrado. Portanto, chegou nessa equação, então tem que determinar o H para conseguir determinar a taxa de calor transferida. Então, determinando o coeficiente H, relembrando qual que é o fluxograma aqui para determinação da correlação. Então, primeiramente, determina a temperatura do filme. Daí, pelas tabelas, a gente pega as propriedades de transporte na temperatura do filme. Determina esse número de Rayleigh. Escolhe a correlação em função do número de Rayleigh da geometria. Com isso, calcula-se o número de Nusselt. E, por fim, determina H. E, nesse caso, o valor da taxa de transferência de calor. Calculando, então, a temperatura do filme. Vai ser 90 mais 30 sobre 2, 60 graus. Então, ar 60 graus, tabela A15 fornece as propriedades: viscosidade cinemática, condutividade térmica, número de Prandtl. Além disso, a gente precisa do beta, já que convecção é natural. O beta é 1 sobre a temperatura do filme em Kelvin. Então, convertendo 60 graus para Kelvin, a gente tem que o beta vale 0,003 Kelvin a menos 1, considerando o ar como gás ideal. Então agora temos viscosidade cinemática, beta e Prandtl. Determina-se o número de Rayleigh. Aqui, como a placa é vertical, o comprimento característico é o próprio comprimento da placa, que vale 0,6. Substituindo os valores: gravidade, beta, diferença de temperatura. Como aqui, primeira ordem, diferença de Celsius, mesma coisa que diferença de Kelvin. Então não precisa conversão. Comprimento característico 0,6 elevado ao cubo, pela viscosidade cinemática ao quadrado, vezes o número de Prandtl. Como eu falei, né, como é apenas uma diferença de temperatura, não precisa converter a temperatura de Celsius para Kelvin para esse cálculo. Resolvendo o cálculo, o número de Rayleigh dá 7,64 ou seja, a placa vai estar em regime laminar para convecção natural. Com isso, a gente consegue então determinar a correlação recomendada. Placa vertical para faixa recomendada, a gente pode utilizar essa equação Nusselt igual a 0,59 vezes Rayleigh elevado a 1/4. A terceira também poderia ser utilizada, já que está englobando toda a faixa de Rayleigh. Substituindo o número de Rayleigh, consegue determinar o número de Nusselt, que dá 98,09. E com o número de Nusselt, a gente consegue, enfim, determinar o H, substituindo a condutividade térmica do ar, a temperatura do filme e o comprimento característico. Fazendo o cálculo, o H dá 4,591 watts metro quadrado Kelvin. Os valores da convecção natural costumam dar baixos mesmo, na ordem aqui de algumas poucas dezenas de watts por metro quadrado Kelvin. Voltando à taxa de transferência de calor, substituindo os valores: H, lado ao quadrado, diferença de temperatura. Então a taxa de transferência de calor, 99,17 watts são transferidos da placa para o ambiente.
Então, dessa forma, nós fechamos a 10ª aula de transferência de calor, consequentemente, né, o curso de fenômenos de transporte. Espero que vocês tenham aproveitado e absorvido bem o conteúdo, partilhando das videoaulas e também do material fornecido, e também tenham gostado da metodologia aplicada na disciplina. Então, até mais. E bom curso para vocês, continuação aí nos cursos da UFABC. Tchau, abraço.